Quem sofre de dor crônica ou tem alguma doença crônica sabe que doença não respeita festa de final de ano, Natal, Ano Novo, nem nada disso, né? Tá ali e tem que estar tomando remédio. Só que aí é uma época em que tem muita comida, muita bebida, e nós vamos então pegar orientações sobre o que é que pode e o que não pode fazer em celebrações e combinar celebração com tomar remédio. Nós vamos conversar com o neurocirurgião funcional especialista em dor, Dr. Cláudio Fernandes Correia. Dr. Cláudio, é um prazer tê-lo conosco, viu? O prazer é meu, mas espero que eu possa contribuir. Dr. Cláudio, eu queria saber primeiro do senhor o que é que faz um neurocirurgião funcional. Então, a neurocirurgia funcional é um capítulo da neurocirurgia de uma maneira geral e que trabalha com dor, é um dos temas mais importantes, mas também trabalha com tumores do sistema nervoso central, né, os vários tipos de tumores, primários ou não, ou seja, aqueles que originaram-se diretamente de lá ou aqueles que se alojaram lá vindo de outro lugar do corpo. Trabalha também com a espasticidade, que são aquelas contraturas, rigidez, geralmente em vítimas de acidentes que lesou a medula. Trabalha com as doenças psiquiátricas que mereçam de procedimentos operatórios e trata também dos movimentos involuntários, como na doença de Parkinson, nos tremores, nas distonias, assim por diante. Agora, geralmente quem tem dor crônica ou uma doença crônica acaba tendo que tomar remédio, né? Tá sempre tomando remédio e geralmente esses remédios não podem ser interrompidos o uso, não é assim? Exatamente, a não ser há uma recomendação que nos 3 primeiros meses de gravidez, se possível, é bom evitar qualquer tipo de medicamento, mesmo que nunca tenha sido provado que esse medicamento tenha trazido uma alteração na formação do feto. Mas como os 3 primeiros meses são muito importantes na formação fetal, é aconselhável normalmente que se evite a maioria dos medicamentos, né? Só aqueles que não pode ter interrupção por risco de vida, é que aí não pode mesmo ser interrompido e nem nessa época. Mas sem dúvida alguma, essa questão de manter o uso, na maioria das vezes, de vários fármacos, vários remédios, isso é muito importante, independentemente da época em que a gente vai conviver, quer seja carnaval, fim de ano, onde tem muitas comemorações. Você estava falando do uso crônico da medicação. As dores crônicas, uma delas, das mais importantes, que abrange aí muitas das enfermidades que são mantido um determinado quadro de dor por tempo indeterminado, às vezes pela vida inteira, muitos dos remédios utilizados neste padrão de dor, eles são antidepressivos e anticonvulsivantes. E esses medicamentos, eles perdem um pouco da sua eficácia quando há uma mistura, principalmente dependendo do volume, da bebida alcoólica. Então, aqui era muito importante a gente definir o seguinte: não é que esteja proibido de fazer uso da bebida alcoólica. Aliás, até esquecendo, vamos começar do jeito melhor, esquecendo a questão do tratamento medicamentoso de alguma enfermidade, entre elas a dor, vamos falar sobre o uso da bebida. É claro que a recomendação médica é sempre fazer o uso moderado, porque a bebida ela pode alterar essa parte cognitiva, de raciocínio, de comportamento principalmente, e sem dúvida alguma criar situações extremamente desconfortáveis. Então, sem falar na parte física, que pode levar a apresentar alteração do nível de consciência, náusea, vômitos e um tremendo mal-estar. Então, bebida alcoólica, ela quando ela é feita da forma correta, independentemente agora de estar ou não tomando remédio, até é comum. Então, você vai, na passagem do ano, tomar um champanhe, um prosecco, ou tomar um vinho e fazer uma comemoração, parabéns. O importante aí
é ter limites. E isso, muitas pessoas, às vezes no entusiasmo, ultrapassam seus limites e as consequências disso podem ser extremamente desagradáveis. Quanto ao quesito ligado agora sim ao uso dos remédios e à bebida alcoólica, na epilepsia, que também é um capítulo da neurocirurgia funcional, não é recomendada a mistura de ambos, por 2 motivos. O primeiro deles é que o álcool excita aquela área que provoca convulsão. Segundo, o álcool diminui a ação do remédio. Então, se faz uso da bebida alcoólica, você tem uma chance maior de ter uma crise convulsiva. E ainda tem gente que imagina assim, eu tomo anticonvulsivante e não vou beber, hoje eu vou beber, então não vou tomar o anticonvulsivante que vai fazer mal. Pior ainda, porque aí você já estava reduzindo a ação do medicamento e agora parou de tomar porque vai beber o álcool, então é mais complicado ainda. Então não é recomendável, principalmente nas epilepsias de difícil controle, que a pessoa faça ingestão de álcool. Isso aí deveria ser de fato evitado. Agora, nas outras condições, que são dores crônicas, em que também se usa o anticonvulsivante, antidepressivo e outros analgésicos, é claro que o uso moderado, ele está permitido. O que não deve ser feito é a interrupção do uso dos medicamentos que ele fazia com regularidade. Se essa pessoa vai fazer uma comemoração num lugar à noite longe da sua casa, essa época também é época de chuvas. Então, se ele vai ter que dirigir de volta, primeiro que pela lei seca não se pode beber bebida alcoólica e dirigir. Mas se eventualmente isso fosse acontecer, é bom entender que, apesar de errado, tem um outro agravante. Do ponto de vista legal está errado, mas tem um outro agravante, que é a percepção das coisas que acontecem ao seu redor, principalmente com a baixa luminosidade, porque eu estou falando considerando de noite, a distância entre um veículo e outro, de pedestres, isso tudo é um pouco modificado. Então há grandes comprometimentos também que limitam o uso da bebida alcoólica misturado com esse tipo de medicamento. Agora, quando o senhor fala beber moderadamente, significa o quê? É tomar uma cerveja, um copo de cerveja, uma taça de vinho? O que o senhor determina? Isso é muito importante, a sua pergunta. Primeiro pelo motivo de que isso, a resistência a determinado volume de álcool é muito variável entre as pessoas. Se uma pessoa tem percepção sobre isso, já é muito importante, porque alguns não têm. Mas isso é muito importante. E algumas bebidas têm um teor alcoólico extremamente mais potente do que outras. Vamos dar aqui, de maneira geral, as bebidas destiladas são muito mais alcoólicas do que as bebidas não destiladas. O uísque, por exemplo, em média, tem 40 graus de teor alcoólico. Então, uma dose de uísque vale mais que 3 taças ou 4 taças de vinho. E se o vinho for um prosecco, muito menos ainda, né? A diferença do prosecco para um vinho, por exemplo, Amarone, que é um vinho tinto seco, produzido na região do Vêneto, na Itália, às vezes ele chega a ter 17 graus de álcool, mas o normal de um vinho é ter 13%, 13,5%, 14%, 14,5% de álcool. O uísque, como eu falei, é 40%. A cerveja tem 7%, varia um pouco, 7%. Então, na dependência também da qualidade dessa bebida alcoólica, é que você vai ter aí uma distinção de volumes que poderiam ser ingeridos por uma determinada pessoa, isso considerando que essa pessoa tenha plena noção também do que pode alterá-la. Por exemplo, tem gente que fala, olha, se eu beber 2 copos de cerveja, eu já fico totalmente zonzo, não dá para caminhar, e assim vai. Quer dizer, isso é uma coisa muito individual. Tem pessoas que bebem uma garrafa de cerveja e não sente nada disso. E às vezes, né, doutor Cláudio, a própria pessoa um dia está mais sensível do que outro, né?
Sem dúvida alguma, isso é sem dúvida verdadeiro. Agora, uma coisa interessante de se notar é que as pessoas que têm dores crônicas, né, doenças crônicas, geralmente elas parecem que ficam melhores, sentem menos dores nessas épocas de festa. O que acontece, hein, doutor Cláudio? Essa excitação da afetividade é que melhora? O que acontece? Isso está bem descrito na literatura médica, não há dúvida que situações emocionalmente agradáveis, elas ativam o sistema inibidor de dor. O sistema inibidor de dor que eu estou dizendo é uma área do sistema nervoso central que responde a uma situação de dor. Então, a liberação de endorfinas certamente vão trazer mais conforto da sua dor. Isso acontece em situações de alegria, onde você está divertindo, trocando presentes, encontrando pessoas próximas que, pelas circunstâncias, às vezes, porque moram em outras cidades, mas nessa época eles vão se encontrar. Então isso é um evento que realizando traz muitas emoções favoráveis. Lembrando que o oposto é verdadeiro também. Se você tem uma notícia muito ruim, tem um momento desagradável na sua vida, aquela dor, numa escala imaginária de 0 a 10, ela estava 4. Quando acontece isso, ela passa para 7, 8, ela piora dramaticamente. E, como estávamos dizendo no primeiro momento, se vem aí uma situação muito agradável, de felicidade, certamente essa dor que era 4 passa para 2, 1, ou até passa a ser desapercebida naquela fase. Isso cientificamente é aceito e não tem nada a ver de falar que é dor psicológica, não tem nada uma coisa com a outra. Isso ajuda até a entender e a programar melhor o tratamento, né, doutor Cláudio? Se você tem um paciente com dor crônica, procura saber o que ele gosta, né? O que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação. E procura fazer isso mais vezes, já é uma ajuda, então, um alívio. Esse estudo comportamental, daquilo que faz parte da vida de cada um de nós, se puder ser explorado, certamente vai contribuir muito na melhoria desses pacientes, evitando até uma dose maior de medicamentos. Isso tudo tem influência realmente bastante significativa na vida interpessoal. Muito bem. Bom, então é o alerta, né? Não pare de tomar o remédio. Se você tem medicação controlada, especialmente, né? Não parar de tomar o remédio, né, doutor Cláudio? E ver aí o que combina com bebida, o que não pode. Se está dizendo no remédio que não pode, ou o médico falou que não pode mesmo, né, doutor Cláudio? Exatamente, exatamente isso. Às vezes eu me lembro muito tempo atrás, uma vez que o paciente me perguntou se podia beber numa comemoração dessa de fim de ano, eu falei que sim, mas não entrei em detalhes. E depois a esposa veio me dizer que eu tinha liberado ele para beber e a forma de volume que não foi discutido, né? Ele, claro, abusou. Mas é lógico, vamos usar o bom senso aqui para entender que a bebida ela pode fazer parte de uma comemoração, sem dúvida alguma, é normal que se faça. Mas tudo com moderação é muito importante na vida, em todos os aspectos, e nesse que hoje nós conversamos, sem dúvida alguma. Agora, aí o senhor também aprendeu com isso, né, doutor Cláudio? Aprendi também. Agora deixa bem explicadinho, né? Pode beber sim, mas é uma tacinha, né? Isso mesmo, exatamente. Porque essa de ainda dizer, não, mas o médico falou que eu podia beber, né? Não, mas eu passei a ser mais cuidadoso. A gente sempre está aprendendo, né? Eu também aprendi com isso. É verdade. Dr. Cláudio Fernandes Correia, ele é neurocirurgião funcional, especialista em dor, né? E é idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Dr. Cláudio, muito obrigada pelas orientações, viu? Que o senhor tenha um final de ano maravilhoso e um 2015 que possa ajudar muita gente com o seu trabalho. Olha, agradeço muito, isso é tão importante, eu desejo mesmo para você e para todos aí, seus colegas. Estamos à disposição aqui em São Paulo, quando precisar de qualquer coisa, será um prazer enorme. Muito obrigada, até outro dia. Até a próxima, tchau.